Hoje nós vamos responder uma tag literária. Pintei os cabelos para isso? Claro que não. Que coisa, não? Mas quem se importa, não é mesmo? Alguém me chamou para fazer essa tag? Não, também não. Mas eu tô fazendo de enxerida que sou, porque é isso, eu sou enxerida. Para quem não sabe, a literatura de alguma forma faz parte da minha vida, então, vez ou outra, eu tô trazendo aqui para este canal, que na verdade é mais doméstico do que qualquer outra coisa, ou não, ou talvez seja qualquer outra coisa mais do que doméstico. Mas eu tô sempre tentando trazer para cá as coisas literárias. Essa tag eu vi no canal da minha querida Tailane Costa, que por sua vez viu no canal Literaturice, que foi quem criou a tag baseada neste livro aqui de Ítalo Calvino, Por que Ler os Clássicos. Eu li esse livro? Não, mas eu comprei porque a gente adora ouvir falar bem das coisas que a gente gosta, não é mesmo? E eu amo, amo, amo um clássico. Inclusive, eu queria fazer aqui uma apologia descarada aos clássicos. Leia clássico, meu povo, e leia sem medo. Você vai ver, no final das contas, que eles não são bichos de 7 cabeças. E que, afinal de contas, eles podem nos dizer, muitos deles nos dizem, mais sobre nós mesmos do que podemos imaginar. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados e inéditos. É isso. Vamos lá, tô aqui com meu chazinho de capim santo, porque eu vou responder agora, deixa eu ver quantas perguntas são. São 14 perguntinhas. Antes de começar essa saga, ai que chá maravilhoso, minha gente. Tomem chá de capim santo. Mas antes de começar essa saga, eu devo dizer a vocês que todos os livros que eu vou citar aqui foram devidamente lidos por mim, tá? Em algum momento da minha vida. Talvez não tão recente, mas foram lidos. Eu vou deixar o link de todos aqui no box de informações, para o caso de vocês se interessarem por algum e quererem ir lá comprar com o meu link da Amazon. Tá no meio? Tô gravando. Posso tomar banho? Vá. Vai parar por causa disso? Não, vá tomar banho. Outra coisa, eu não vou mostrar os livros físicos aqui, porque na verdade nem todos eu li no modo físico e porque alguns estão na casa de manhã, né? A maioria. Então não vai rolar, mas eu vou deixar a foto deles aqui pra vocês, tá bom? E esse meu cabelo, não é mesmo? Acho que melhorou. Então, tá bom. Que início de vídeo agoniado, né, minha gente? Bora lá. Primeira pergunta. Um clássico que você soube que queria reler assim que terminou a leitura? E a resposta para esta pergunta é vários. E eu acho que vários vai ser a resposta para muitas dessas perguntas, na verdade, se não para todas. Agora, um clássico que eu percebi que precisava reler assim que terminei a leitura foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora eu percebi que precisava reler e não que eu queria reler. Exatamente. Porque assim que eu terminei a leitura, eu percebi que ele era muito mais do que aquilo que eu alcancei. Segunda pergunta. Um clássico que você queria esquecer para poder ler pela primeira vez? Minha gente, difícil não é esquecer. Difícil é lembrar. Eu vou colocar 1984 para a gente não perder a brincadeira. Mas na boa. A grande verdade é que esquecer o que se leu é muito mais fácil do que a gente imagina. O tempo se encarrega disso pra gente. O que eu queria mesmo era lembrar de tudo o que eu li numa leitura, ou em todas as leituras. E eu queria reler mesmo lembrando, porque a gente sempre tem algo a colher de um livro. Quer seja uma interpretação diferente, quer seja algo que passou despercebido, quer seja algo que foi maturado com o tempo, ou que você precisava de certa maturidade para ler. Para mim, mergulhar numa leitura é como entrar em um rio. Tem uma frase atribuída a Heráclito que diz o seguinte: ninguém entra em o mesmo rio pela segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas já serão outras. No caso do livro, eu não vou dizer que as águas já são outras. Eu vou dizer que nós já não somos os mesmos. Mas a resposta para essa pergunta seria 1984, o livro de George Orwell, porque ele é um livro bem denso e eu tentei reler outro dia e não consegui.
Um clássico que você absorveu como referência no dia a dia. E com certeza esse é O Médico e o Monstro. Eu tento justificar o ser humano todo dia dizendo que ninguém é de todo bom e ninguém é de todo ruim. Porque, minha gente, todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? E às vezes quando eu olho para o outro e só enxergo a sombra dele, eu fico me perguntando quanto de mim eu estou projetando nessa sombra. Um clássico que você releu e descobriu coisas diferentes daquelas que você descobriu na primeira leitura. Bem, embora eu entenda perfeitamente a necessidade da releitura, até pelo que eu acabei de dizer, eu não consigo reler livros. Eu não tenho o hábito de reler. Porque eu acho que tem muitos livros no mundo, muitos pensamentos para a gente conhecer. E para mim, Adna, seria um pouquinho de perda de tempo reler livros, porque eu sou bitolada e acho que tem muita coisa para a gente conhecer ainda na vida. Mas eu entendo perfeitamente a necessidade de uma releitura. Acho que foi o próprio Ítalo Calvino que disse que um clássico nunca terminou de dizer aquilo que ele queria dizer, né? Então, sim, é muito necessário que a gente releia livros, né, Adna Maria? Então, um livro que com certeza eu encontraria muitas coisas diferentes daquelas que encontrei numa primeira leitura, se eu me desse a oportunidade de relê-lo, seria A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Pense no livro. 5. Um livro citado por outras mídias. E essa pergunta eu respondo com o maravilhoso Morte e Vida Severina, do meu conterrâneo João Cabral de Melo Neto. Simplesmente porque existe versão desse poema em teleteatro musical, me parece que produzido pela TV Globo. E esse teleteatro tem aqui no YouTube, inclusive. Eu vou deixar aqui, se eu me lembrar, no box de informações ou nos cards para vocês verem. Tá bom? Maravilhoso. A gente também tem uma versão meio documental dele, se eu não estou enganada, e temos até uma animação, minha gente. E claro, né, sem citar adaptações para o teatro, coisa e tal. Engraçado é que eu, vez ou outra, vejo essas versões do poema do Morte e Vida Severina e eu sempre me emociono com aquele diálogo entre Seu José, mestre Carpina, e Severino Retirante. E, gente, vejam, vejam. Muito bom, muito emocionante. O espetáculo da vida. Seu José, mestre Carpina, que lhe pergunte e permita. Há muito no lamaçal apodrece a sua vida. E a vida que tem vivido foi sempre comprada à vista. Severino Retirante, sou de Nazaré, da Mata. Mas tanto lá como aqui, jamais me fiaram nada. A vida de cada dia hei de comprá-la. Seu José, mestre Carpina, que interesse me diga a nessa vida retalho, que é a cada dia adquirida. Espera poder um dia comprá-la em grandes partidas. Severino Retirante, não sei mesmo o que lhe diga. Não é que eu espere comprar em grosso de tais partidas. Mas o que compro a retalho é, de qualquer forma, vida. Seu José, mestre Carpina, que diferença faria se, em vez de continuar, tomasse a melhor saída? A de saltar uma noite fora da ponte da vida. José, compadre que na relva tá sentado, conversais e não saber que o vosso filho é chegado? Estais aí conversando nessa prosa entretida, não saber que o vosso filho saltou pra dentro da vida? Saltou pra dentro da vida e deu seu primeiro grito. E estais aí conversando, pois sabei que ele é nascido. Severino Retirante, deixa agora que eu lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas, se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a
vida a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar o seu fio, que também se chama vida. Vê a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo que seja assim, pequena a explosão como a ocorrida. Mesmo que seja uma explosão como a de há pouco. Franzina. Mesmo quando há uma explosão como a de há pouco, Franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Um clássico que eu fiquei pensando por dias e dias depois de tê-lo terminado. Gente, vários. Eu diria todos. E em muitos eu penso até anos depois. Porque é isso, né, minha gente? Clássico. Você vai encontrando, vai se deparando com coisas na vida que vão se encaixando naquela leitura que você realizou. É um retrato da vida real. Um clássico em que penso até hoje, por exemplo, é O Estrangeiro, de Albert Camus. E eu acho que eu li esse clássico em 2000 e... não sei. Eu não sei se eu vou dar um spoiler agora, mas eu olho para certas coisas que acontecem na sociedade e eu me lembro que Meursault foi acusado por um crime que ele cometeu, que foi um homicídio, mas ele foi condenado pelo crime do não choro. Ele foi condenado por não ter chorado a morte da própria mãe. E se você acha isso absurdo, pois é, assim é a vida. 7. Um clássico que é citado em todo lugar que você gosta muito. Pode ser um autor. Porque um autor clássico que eu gosto muito é Dostoiévski. E a quantidade de vezes que esse cara é citado por aí não tá no gibi. Mas para não deixar escapar o livro, vamos de Crime e Castigo, de Dostoiévski. Vai. 8. Um clássico polêmico. E nós precisamos falar sobre Monteiro Lobato. E precisamos falar do único romance adulto desse cara, que foi O Presidente Negro, livro com o qual, aliás, ele pretendia entrar no mercado editorial estadunidense. Esse é um livro complicado e paradoxal, que ao mesmo tempo em que acena para ideias eugenistas e louva a inteligência branca masculina dos Estados Unidos, faz ele mesmo, em alguns momentos, uma espécie de contraponto de si. Esse é um livro, inclusive, que eu podia ter citado naquela questão do clássico que eu fiquei pensando por vários dias depois de terminado. Porque não é um livro fácil de digerir, nem de entender. Não é um livro fácil. Eu acho que eu não entendi ele até agora. 9. Um clássico conhecido pelo inconsciente coletivo que você finalmente leu no original. Eu li Édipo Rei, de Sófocles, quase que não sai. E eu acredito que muita gente conheça a fábula de Édipo, aquele anti-herói que matou o pai e se apaixonou pela mãe, a partir do complexo de Édipo de Freud. Com o complexo de Édipo, Freud, usando a lenda mitológica de Sófocles, tenta explicar as fases da sexualidade infantil. Ela faz em que as crianças aparentemente sentem desejo pelo genitor do sexo oposto. 10. Um clássico que você leu por vontade própria e se tornou um favorito. Minha gente, todos os clássicos que eu li, eu acho que 99% deles, para não dizer todos, foi por vontade própria. Quando eu digo vontade própria, eu quero dizer própria iniciativa mesmo, sabe? Então, talvez essa resposta fosse melhor aproveitada por mim se fosse o contrário. Tipo, um clássico que eu não li por iniciativa própria, mas que se tornou um favorito. Que nesse caso foi O Alienista, de Machado de Assis. Grande Machado de Assis. Eu li O Alienista por causa da pós-graduação e ele se tornou, assim, um dos favoritos da vida. E eu lembro que eu li na época da pandemia, em que estava rolando toda aquela confusão da vacina, mas não vacina, cloroquina e não sei o quê. E foi muito especial essa leitura naquele momento. Sério, só leia o Machado de Assis. Ele é muito bom.
11. Um clássico pelo qual você nutre uma relação de amor e ódio. Eu vou citar aqui Fahrenheit 451 pelos seguintes motivos. Quem gosta de clássico e distopia, por favor, não me mate, tá? O fato é que eu fui com tanta sede ao pote para essa leitura, que sabe aquela coisa de não crie expectativas, porque você certamente se frustrará? Foi o que aconteceu comigo com Fahrenheit 451. No final das contas, eu senti que ele não entregou tanto quanto poderia. Esse livro faz parte da literatura distópica, que é um tipo literário que eu amo, assim, de paixão. Fiz até um vídeo sobre as 23 distopias eleitas pelo ChatGPT. Vou deixar aqui para vocês verem, se vocês quiserem. Porque eu amo mesmo a distopia, então eu pesquiso sobre isso, vez ou outra eu tô lá. Então, mas voltando aí para Fahrenheit, a ideia do enredo dele também é maravilhosa. Esse livro foi escrito no pós-guerra e ele carrega todo esse lance de criticar a repressão política e o combate ao pensamento crítico. Para quem não sabe aí, ele retrata uma sociedade em que os bombeiros existem não para apagar fogo, mas para queimar livros. Maravilhoso, né? Muito legal mesmo. Mas, como sempre tem um mais, ao meu ver, esse livro foi superficial. Ele não se aprofundou, ao meu ver, na proposta. Ele não entregou tudo que ele podia entregar. E não é porque é um livro curto, não. Porque tem muito livro curto que é mais profundo do que muito calhamaço que a gente conhece. Mas então, é por isso que eu nutro por Fahrenheit 451, uma relação de amor e ódio. Vamos lá, que falta pouco para terminar. 12. Um clássico fundador. Eu não lembro bem, mas eu acho que Mel Ferraz se baseou na seguinte premissa para formular essa pergunta. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos, mas quem leu antes os outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia. Então, como clássico fundador, ela provavelmente está falando de um clássico que puxa outros clássicos na sua rota. E eu ia responder essa pergunta com o livro bíblico de Gênesis, justamente por ele ser o primeiro livro da Bíblia e a Bíblia ser esse livro que muitos de nós ocidentais consideram como sendo a verdade. Mas aí eu ia fazer toda uma viagem a respeito de Gênesis e de como ele principia, e eu prefiro evitar fadiga neste momento. Mas na real eu vou responder essa pergunta com o livro Nós, de Zamyatin, porque reza a lenda, ele foi o primeiro livro a descrever uma sociedade distópica e totalitária. Depois dele é que vieram aí os maravilhosos Admirável Mundo Novo, de Huxley, e 1984, de George Orwell. E os outros? E os demais? Provavelmente vocês estão ouvindo o som que vem da rua, né? Porque vocês estão vendo, inclusive, que os carros estão passando ali. Por mais que eu tenha fechado esta janela, não adianta muita coisa. Mas vamos lá. 13. Um clássico cujo contexto histórico é importante. E, minha gente, vários. Eu acredito, inclusive, que o contexto histórico importante seja uma das características inerentes ao clássico, né? Vamos combinar que todos os contextos históricos são importantes, mesmo que não estejamos diretamente ligados a ele. E mesmo que o contexto não tenha sido apetecível, sabe? Não seja digerível. Mas eu finalmente vou trazer Os Miseráveis para essa tag, porque a saga de Jean Valjean, o meu crush literário, se deu numa França ainda revolucionária, de luta entre monarquistas e republicanos no final do século XVIII e início do século XIX, pós-Revolução Francesa. Essa mesma Revolução Francesa, aliás, que apesar de ter sido de veras sangrenta, nos trouxe aí a coisa dos direitos sociais e individuais. É isso. Agora, finalmente, 14ª pergunta número 14. Um clássico cujo contexto histórico é distante do nosso, mas ainda assim importante. Pode ser uma não ficção? Será? Porque aí, se pudesse, eu citaria aqui o Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne de la Boétie. O Discurso da Servidão Voluntária é um livro pequenininho, foi escrito por um menino de 18 anos, que foi também filósofo, né? Mas é um livro que nos explica como nos tornamos cúmplices da servidão, a partir do hábito, da covardia ou mesmo da participação direta. É claro que Etienne, que como eu falei, era um filósofo francês, escreveu esse livro a partir do contexto em que ele mesmo vivia, né? Em mais um momento de conflito entre monarquia e povo. Foi esse tipo de conflito que o fez refletir, o que fazia com que o povo se rendesse ao poder de um só homem. 1577 foi o ano de publicação desse livro. E a gente pode achar que ele está muito distante de nós.
Mas o fato é que a servidão voluntária está aqui, ó, do nosso ladinho. Eu não queria generalizar, mas já generalizando, eu acredito que muitos de nós, seres humanos, só querem um mito para chamar de seu. Digo, um ditador para chamar de mito. Ou, calma, um ditador para chamar de seu. É isso, meu povo. Essas foram as minhas respostas aí às perguntas do Literaturice, baseadas no livro Porque Ler os Clássicos de Italo Calvino. Para quem não sabe, eu gosto muito de ler, por isso que de vez em quando eu falo sobre leituras aqui neste canal. Esse canal, aliás, que era um canal literário, antes de se tornar um canal de dona de casa. É isso. Se tu gostou desse vídeo, dá aquele joinha para fortalecer a nossa amizade. Se inscreve aqui embaixo se você apareceu de paraquedas. Aqui eu compartilho alguns aspectos da minha vida, algumas paixões, incluindo essa, né, dos livros. Obrigada sempre, sempre, sempre pela tua companhia aí. Beijo pra tu.